Salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Bezerra e hoje a gente vai falar sobre o aborto, dando continuidade aí à nossa sequência de catequeses sobre o 5º mandamento. Bom, o que nós vamos ver agora, depois da vinheta, é um testemunho de um médico que é abortista nos Estados Unidos. E durante muito tempo, no começo da sua carreira, ele fica praticando abortos, né? Ele tem uma clínica de abortos e depois ele descobre que, incrivelmente, ele descobre que aquele serzinho que estava ali dentro era uma vida humana, que já era uma vida ali em formação. E aquilo causa tanto impacto na vida dele, que a partir daquele instante ele passa a ser um ativista pró-vida. E ele morre como um grande ativista pró-vida. Vale muito a pena conferir, fica com a gente até o final, é logo depois da vinheta. Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou um médico e também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina, em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança nascer, o feto, era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano, e se esse ser humano teria ou não qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza e é tão detalhada nesse instrumento que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Bom, eu quis começar esse texto fazendo a leitura do parágrafo 2270 do Catecismo. Ele vai dizer o seguinte: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta. A partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então, a Igreja Católica vê que desde o início, desde ali onde ocorre a fecundação do ovo pelo espermatozoide, já é uma vida. E aí, ele vai continuar no mesmo parágrafo falando o seguinte, ele vai fazer uma citação de Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Ou seja, dentro daquele serzinho, daquele óvulo fecundado pelo espermatozoide, Deus já forma ali uma alma humana. Então já é uma vida, já é um ser que vai nascer, que precisa vir ao mundo. E a igreja, ela sempre reconheceu o aborto. Desde o primeiro século, a igreja sempre afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. E aí ele continua, esse está no parágrafo 2271, tá? Ele diz: este ensinamento não mudou, continua invariável, o aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Então, um pecado grave. No Antigo Testamento, a gente observa, eu quis começar esse vídeo mostrando primeiro a imagem de uma mãe segurando um bebê anencéfalo. E ali tem essa passagem do Salmo 126, né? Os filhos são bênçãos. 126, versículo 3. Filho é bênção. Por quê? Porque para os judeus, para a sociedade judaica, os filhos, quanto mais filhos, mais abençoada era a família. Mas aquele casal tinha sido abençoado por Deus.
E hoje a gente vê justamente o inverso. As pessoas, olha a inversão dos valores, né? As pessoas, quanto menos filho, mais bênção, né? Mais prosperidade. Então vai diminuir o número dos filhos. Então a gente observa que muitos dos partidos hoje, partidos ligados à esquerda que defendem o aborto, eles usam essas mulheres e usam os movimentos feministas, né? Eles pegam esses movimentos feministas e movimentos LGBTs, usam essas pessoas, as mulheres, os homossexuais, como uma massa de manobra para alcançarem o fim último. E qual é a finalidade desses movimentos? Qual é a finalidade dessas pessoas, né, que estão aí no poder? Não de forma clara, né? Não de forma nítida, de forma explícita, mas de uma forma sutil. É a destruição da família, é destruir a família. Gente, Satanás tem um ódio profundo da figura feminina, da figura da mulher. Então Deus colocou ali na maldição do paraíso uma grande inimizade, um ódio secreto entre Satanás e a Virgem Maria. E os dois, gente, esse ódio é uma coisa que não jamais deixará de existir. Então, Satanás até hoje continua a odiar a figura feminina, continua a tentar ferir a dignidade da mulher, enquanto útero, santuário da vida. Porque ele sabe que a mulher é o único ser capaz de trazer mais uma vez a vida ao mundo. Por isso que a mulher é tão atacada. Por que esses movimentos feministas defendem o sexo de forma promíscua? Defendem uma promiscuidade sexual como se as mulheres fossem objetos descartáveis, que podem ser usadas e abusadas com um falso empoderamento, que a mulher agora tem uma falsa liberdade de poder usar o seu corpo como quer, aonde quer, com quem quiser, quantas vezes quiser, com quantas pessoas quiser. Gente, isso é a destruição da figura feminina, é tratar o santuário da vida, que é o útero materno, como uma lixeira. E é isso que a gente está vendo. E a gente que se diz católico, que vai à missa, que comunga Jesus na Eucaristia, não podemos compactuar com essas ideias mentirosas. Devemos sim, meus irmãos, procurar conhecer o catecismo da Igreja Católica, conhecer a doutrina e conhecer as verdades por trás dessas ideologias satânicas, porque são verdadeiramente ideologias satânicas. Elas têm o intuito de esvaziar a nossa sociedade dos seus valores morais, para dar lugar a essas ideologias que doutrinam as pessoas na mais profunda bestialidade. Então, assim, é uma forma de bestializar seres humanos. Vejam os protestos das feministas, como elas usam o corpo dela, como elas usam os corpos nus para protestar. Então, vamos abrir os olhos, meus irmãos. Não podemos ser bobos, não podemos ficar pensando que eles estão preocupados com a saúde da mulher, que eles estão preocupados com o homossexual, que é vítimazinho, coitados. E quantos homossexuais não morreram no período nazista? Isso eles não falam, isso eles não mostram. Hoje eles defendem a figura do homossexual. Por quê? Porque esses jovens são atraídos por esses movimentos esquerdistas. Para quê? Para servirem de massa de manobra. Assim como essas mulheres também estão sendo enganadas. O aborto na Argentina, por exemplo, foi legalizado agora, no ano passado, e quando legalizaram, trouxeram uma coisa muito boa. Trouxeram não só a coisa ruim, que é a aprovação do aborto, mas também algo, eles sempre fazem isso, né? Para poder dar o golpe, eles primeiro põem uma coisa boazinha, primeiro amortece a queda, né? Então lá as mulheres que querem, que estão em situações de vulnerabilidade social, elas têm um programa para amparar essas pessoas financeiramente. Por tantos e tantos dias elas receberão
um auxílio, né, pós-natalidade, para poder se manter ali com aquela criança, e vão receber um auxílio para ajudar a criar os filhos, ou seja, para conter, né, para conter o aborto. Quando na verdade, gente, eles aprovaram o aborto, e as outras crianças e todas aquelas crianças que vão perder ali a vida. Na Rússia, por exemplo, o aborto na Rússia foi legalizado desde a década de 1920. E lá a recidiva de pessoas que cometem o aborto e voltam a abortar novamente, é muito alta. Outra coisa que eles não falam é que uma mulher que comete um aborto uma vez, ela tem uma incidência bem maior de um próximo outro aborto que ela venha a cometer. E a gente nota que as estatísticas, quando eles querem tratar de um aborto como um problema de saúde pública, eles querem dizer que milhares de mulheres estão morrendo. Milhares de mulheres estão morrendo durante o ano. E quando a gente faz mesmo, os movimentos pró-vida vão atrás desses números e puxam lá os números para saber quantas dessas mulheres morreram por complicações, né, no aborto clandestino, vê que o número é bem menor do que aqueles dados alarmantes que eles divulgam para poder defender a matança das crianças. Né? Então a gente não pode se deixar enganar por esse tipo de coisa. Cristão que é cristão não vota em partido que defende o aborto. Cristão que é cristão não pode compactuar com o mal, nem com o seu voto. Ah, mas porque eu voto no fulano de tal, no candidato fulano. Ah, tá, você vota nele, então você está comungando Jesus. Por quê? Se o partido é a favor da liberação do aborto. E por que você está então ainda, meu irmão, comungando Jesus na Eucaristia? Então a gente precisa se atentar para isso. Né? Então, para a gente voltar aqui, para a gente não perder muito foco, para a gente continuar no Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte: no parágrafo 2272, ele diz: a cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Ou seja, quem provoca o aborto e chega às vias de fato, ou seja, a criança é abortada ali, ela automaticamente já recebe a pena da excomunhão, ela já está ali excomungada. Mas para que essa pena venha a ser válida, ela precisa ter consciência daquilo que ela está fazendo, que ela está praticando um pecado grave, né, um pecado gravíssimo, que é o aborto. A criança precisa ter sido abortada, ou seja, ela precisa chegar às vias de fato, e ela precisa entender que ela vai ser excomungada. Aí sim a pena acontece automaticamente. E só para a gente fechar, para o vídeo também não ficar tão longo, para a gente não se estender bastante, existe aqui um capítulo dos 2273. Ele vai falar o seguinte: no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Com consequência do Estado e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro. Desde o momento da sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Ou seja, não só a mãe tem direito à vida, mas a criança também tem. Aquela mãe que está dizendo que o corpo é dela, ela que manda ali, então ela não quer aquela criança, ela decide matar o seu próprio filho, aquela criança deve ser protegida também pelo Estado, porque aquela criança tem direito à vida, as duas vidas precisam ser salvas. Entende? Então, só para a gente continuar, ele diz assim: visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa, desde a concepção ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano.
Eu coloquei o vídeo no começo mostrando um bebezinho e aquele obstetra falando que eles não aprendiam que aquilo era aquilo e não uma vida. Veja só, né? Para que justamente pudesse acontecer o aborto. E aí a igreja vem nos dizer o seguinte: visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado na medida do possível. Bom, eu não vou me estender muito, eu vou ficar até aqui, mas de antemão é preciso educar os nossos filhos, é preciso educar as pessoas que amamos, é preciso falar para as pessoas que nós amamos sobre o valor da vida. Nessa catequese do 5º mandamento ficou muito claro o valor da vida humana, o quanto Deus destaca para a gente essa importância do valor da vida. E a moral católica, ela fundamenta a nossa sociedade. E essa é a grande luta do movimento feminista. Abolir a religião da nossa sociedade para justamente destruir a família. Porque a moral católica fundamenta a nossa sociedade. Se no Brasil ainda nós não temos o aborto como legal, é porque o Brasil nasceu aos pés da cruz do Senhor. Porque o Brasil nasceu católico, graças a Deus. E aos nossos amados portugueses, graças a Deus o Brasil nasceu católico. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus continue nos dando a graça de vivermos a nossa fé e, mais do que isso, de testemunharmos a nossa fé. E até a próxima. Salve Maria Santíssima. Já vimos como uma criança de 12 semanas aparece na tela ultrassônica. Também vimos a mecânica, todas as fases do aborto de 12 semanas. Agora, pela primeira vez, veremos um filme feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum, um aborto tardio. É um dos 4.000 casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em 2 diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10.000 abortos na sua vida. Quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme, ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento. Voltou para ver o final, mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto. Mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa
é uma área granulada de tecidos, na parte superior. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero e observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira e a boca está recebendo o polegar da criança. A criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro, enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo, que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui,
nessa criança de 12 semanas é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles, que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança, que agora é chamada de número 1. O anestesista, então, perguntará ao aborteiro: o número 1 já saiu? Já acabamos? Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui, e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora, tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano.